Eu estou demonstrando agora o nosso mesmo banco de dados, utilizando um pacote do R, que eu falei, que é o chamado MathSheet. E só tentar entender aqui o comando que nós estamos usando, né? Então, o comando é MathSheet. Nós estamos aqui, primeiro, definindo qual é o nosso modelo preditivo, né? Então, tratamento em função da pobreza, percentual de pobres, e o percentual de médicos, né? Nosso banco de dados é o CMI. Bem aqui eu estou definindo que eu quero trabalhar com o logito do score de propensão, tá? Se eu colocar só distance é igual a linear, ele usaria o próprio score de propensão, né? Então, trabalhando com a transformação logito. Eu estou usando o método do vizinho mais próximo, que eu vou explicar a seguir qual é, né? E estou usando razão de pareamento 1 para 1, porque nós podemos também escolher 2 controles por caso, 3 controles por caso. Aqui nós estamos usando 1 para 1, que foi como nós fizemos no nosso exemplo. Então, aqui é o resultado então do pacote, né? Aqui é só para fazer o pareamento. Tá? Então, o que essa rotina vai fazer? Ela vai estimar o score de propensão, no caso o logito do score de propensão, e vai fazer o pareamento, com base no método do vizinho mais próximo. E escolhendo apenas um controle para cada caso e utilizando reposição. Então, é o mesmo procedimento que nós fizemos no nosso exemplo anterior. Então, aqui está a diferença nas médias padronizadas antes do pareamento e no banco de dados pareado. Então, vocês podem ver que a diferença nas médias padronizadas, ela ainda está muito elevada, né? E aqui, por padrão, esse pacote, ele faz a estimativa do ATT, tá? Só do ATT. E bem aqui, a gente vai pedir que ele dê a diferença nas médias padronizadas. A gente tem que botar a estandardade igual a true, para ele poder dar, então, a diferença nas médias padronizadas, né? Então, vejam que essa diferença aqui é muito grande ainda, né? E aqui ele traz a diferença no próprio score de propensão, que ele chama de distância. Então, ele calcula também a diferença padronizada em relação aos scores de propensão. Então, o ideal é que isso seja próximo de zero, né? E nós estamos aqui com uma diferença muito grande ainda entre os grupos tratados de controle. Bem, aqui a gente vê o resultado do que ele fez, né? Então, olha o que acontece aqui. Temos 5 controles e 4 tratados na nossa amostra, né? Na nossa amostra pareada, ele pareou 4 controles, 4 tratados. Ele só descartou aqui um controle. Então, vejam que a distância aqui ficou muito grande, porque ele usou aquelas observações controle, nessa rotina, que a gente tinha descartado anteriormente. Por quê? Porque a gente não fixou aqui nenhuma distância máxima para realizar o pareamento. Que a gente vai ver que a gente pode fazer isso, né? E nós fizemos isso, né? Nós não aceitamos esse pareamento. A mesma coisa aqui usando o pacote Matching. Então, aqui é os comandos desse pacote, né? Eu vou deixar para entrar em detalhe nisso aqui mais na aula prática, mas rapidamente, né? A gente define aqui qual é a variável resposta, qual é a variável de tratamento e qual é a variável que nós vamos usar no pareamento, que aqui no caso vai ser o próprio score de propensão. E a gente vai dizer se a gente vai estimar o ATT ou o ATE. Aqui a gente vai ter que dizer porque a gente pode estimar aqui tanto o ATT quanto o ATE pelo pacote Matching. A estimativa deu menos 7, p-valor significante, né? Muito bem. O balanceamento vem numa tabela a seguir, aqui eu estou usando o pacote Matching. Então, se a gente for usar um p-valor, a gente iria concluir o quê? Conseguimos balancear. Tá? Mas isso é enganoso, por quê? A amostra pequena, os testes são pouco potentes. Então, a gente estaria chegando a uma falsa conclusão, que a gente pode olhar aqui, que tanto pela diferença nas médias padronizadas,
como pela razão de variâncias, esse balanceamento não tem balanceamento algum, né? Nós não conseguimos fazer o balanceamento. Então, resultado final, não tem tese, né? Tem que ir atrás de um plano B. Bem, quais são os problemas que a gente enfrentou aqui, então, nessa análise, né? Primeiro, amostra pequena. Obviamente, a gente não iria fazer a análise com uma amostra pequena de tamanho 9, né? Mas é um exemplo útil para demonstrar como funciona o pareamento pelo score de propensão. Agora, o que esse pequeno exemplo nos demonstra claramente? Que o método não funciona bem quando quase todos aqueles com score de propensão alto receberam tratamento e quase todos com score baixo não receberam tratamento. Ou seja, a zona de suporte comum é muito pequena, como nós vimos ali no box plot, comparando a distribuição dos scores de propensão nos grupos de tratamento e de controle. Quais são as vantagens da gente usar o pareamento? Ele é menos sensível à forma funcional da relação entre as variáveis, interação e linearidade. Por quê? Porque a gente vai separar as etapas. Ao invés da gente fazer no modelo explicativo com o desfecho, a gente incluir o tratamento e os confundidores tudo no mesmo passo, a gente vai separar a análise aqui no caso, em 3 momentos. O primeiro momento, o modelo preditivo, onde entra só o tratamento e os preditores do tratamento. Então, obviamente, a gente vai ter menos interação para testar. Por quê? Você vai ter um modelo que você tem uma variável resposta e 2 variáveis preditoras. Em comparação ao outro modelo, que você teria uma resposta, que é o desfecho, o tratamento e 2 confundidores. Então, você tem mais variável explicativa no modelo, né? O que vai aumentar a quantidade de interações e de verificações de pressupostos de forma funcional. Então, é um modelo mais complexo. Quanto mais complexo, mais pressuposto tem, né? E outra vantagem é que o balanço pode ser melhor verificado empiricamente, né? Já vimos que a gente pode fazer isso no modelo de regressão, mas é uma avaliação muito indireta em relação à questão do modelo, se tem um bom ajuste ou não. Quais seriam a principal desvantagem do pareamento? A gente viu aqui, a gente perde, no nosso exemplo, a gente perdeu controles. Se a gente colocar uma distância máxima, a gente vai perder também aquele caso, número 2, que é muito diferente dos controles que nós temos no banco de dados, né? Então, isso diminui a área de suporte comum e, obviamente, isso vai diminuir a generalização externa dos achados. E, no final, a gente pode ter uma amostra final, que ela tem uma boa validade interna, a nossa amostra pareada, mas ela vai perder representatividade em relação à população geral. Está claro isso, então, né? Então, como a gente vai descartar casos e controles, às vezes, a gente perde representatividade, ou seja, há uma diminuição da generalização externa. Por outro lado, a ponderação com score de propensão, como nós vamos utilizar todo mundo, então quem está muito distante vai receber um peso diferente, a gente usa todo mundo. Então isso aumenta o poder do estudo e isso aumenta a generalização externa dos achados. Talvez por esse motivo, é o que eu mostrei, nos estudos de simulação, os métodos baseados em ponderação pelo score de propensão, eles têm uma tendência a ter um desempenho um pouco melhor em questão de balanceamento comparado aos métodos baseados em pareamento. Muito bem, nós vamos agora passar para uma parte onde a gente vai demonstrar quais os tipos de pareamento possível, né? Então, nós demonstramos no nosso exemplo simples um pareamento com base no método do vizinho mais próximo, sem nenhuma fixação de distância máxima, para a gente considerar que nós estamos fazendo um bom pareamento. Então, primeiro, isso eu já comentei, nós temos 2 tipos de pareamento, com reposição e sem reposição. Nós demonstramos aqui, no nosso exemplo didático, o pareamento com reposição.
onde o mesmo controle ele pode ser pareado com vários casos. Está bastante demonstrado que isso leva à redução de viés, né? Mas isso vai ter impacto na questão da variância, porque a mesma observação vai ser usada mais de uma vez. Então, temos que usar, na análise dos dados, métodos para poder lidar com esse problema, né? Para corrigir essa variância. E nós temos um método sem reposição, onde cada controle ele só é pareado uma vez com cada caso tratado. Isso vai aumentar a probabilidade de pareamento ruim. Se a gente adotasse esse método do nosso exemplo didático, nós iríamos parear observações que têm percentual de pobre de 60% com a observação que tem percentual de pobre de 10%. Né? Então, muito distante. Então, vai, obviamente, tender a não conseguir o balanceamento quando você usa amostragem sem reposição e você tem um pool, um conjunto de controles muito pequeno, né? Que é o nosso exemplo didático que demonstra isso. Bem, nós podemos trabalhar com várias razões entre casos de controles. 1 para 1, que foi o nosso exemplo. Então, cada caso é pareado com um único controle, pode ser até o mesmo para alguns casos, como nós vimos, com reposição. Ou então nós podemos usar pareamento múltiplo, onde a gente teria mais do que um controle por caso. 1 para 2, 1 para 3. Né? Então isso depende, quando a gente tem um conjunto de controles muito mais numeroso que o conjunto de casos, e existe uma boa área de suporte comum, obviamente, a gente pode trabalhar com uma maior razão entre casos de controles. Aqui estão alguns exemplos também de tipos de pareamento. O método que nós usamos no nosso exemplo didático foi o método do vizinho mais próximo. Ou seja, nós começamos com um caso, vimos o controle que tinha o score de propensão mais próximo desse caso e nós escolhemos o primeiro controle que atingiu esse critério. Foi exatamente isso que nós fizemos. Um outro método que tende a provocar uma redução do viés é usar o método do vizinho mais próximo, fixando-se uma distância máxima permitida para realizar o pareamento. Então, se houver uma distância muito grande entre o score de propensão do caso e do controle, o pareamento não é realizado. Isso na literatura inglesa é chamado de caliper, né? Que a tradução seria compasso. E o compasso serve exatamente para a gente medir distância, né? Então, por isso que é usado esse termo aí na literatura inglesa. A recomendação é de só realizar o pareamento se a distância entre os scores de propensão do caso e do controle seja de, no máximo, até 0,2 desvio padrão. Então, se a gente fosse realizar isso, por exemplo, no nosso exemplo didático, a gente descartaria o caso número 2, porque ele estaria muito distante do controle que teria a observação mais próxima dele. Né? Muito bem. Esse método baseado no vizinho mais próximo, ele é chamado na literatura inglesa também de um método invejoso, né? Ou de um método egoísta. Por quê? Porque o caso escolhe o controle e não larga mais. Certo? Então, não há uma possibilidade da gente otimizar o processo de pareamento. Como seria essa otimização? Bem, eu pareei o caso 1 com o caso 5. Mas depois eu descobri, né, apesar do caso 1 e o caso 5 estarem próximos, que existe um controle, esse controle seria o melhor par para a observação 2, e não para 1. Mas 1 já escolheu primeiro. Né? Por isso é que é chamado método egoísta. Quem escolhe primeiro não muda mais. Certo? Então, existe um outro método de pareamento, que é o pareamento ótimo, em que não privilegia a escolha inicial. Você otimiza a distância média absoluta entre todos os pares.
Então, o que o pareamento egoísta faz? Eu escolho o melhor controle para mim. Mas os que forem escolher por último, acabam escolhendo controles péssimos. Então, no conjunto, o processo de pareamento acaba ficando ruim. Mas eu que escolhi primeiro, para mim ficou maravilhoso. Percebam? Então, por isso é que chama de pareamento egoísta. O que é o pareamento ótimo? Todo mundo abdica do seu melhor controle em benefício do grupo. Certo? Então, como seria isso? Você vai fazendo um processo iterativo, onde você vai distribuindo controles para todo mundo, e no final, as pessoas vão ficar com os controles cujas distâncias mínimas globais sejam as menores. Deu para entender a lógica aí? Né? Então, aqui você vai privilegiar o todo, e não um determinado indivíduo que escolheu primeiro. Certo? Então, esse é o chamado pareamento ótimo. Alguns estudos de simulação mostram que o pareamento ótimo, ele tende a otimizar, melhorar realmente o balanceamento. Né? Então, tem sido um método recentemente bem utilizado, e antigamente ele não era muito utilizado, porque a rotina para fazer isso é uma rotina complexa em termos de vista computacionais. Né? Então, vejam que o pareamento não ocorre apenas uma vez. Você tem que estabelecer múltiplos conjuntos de pareamento, N possíveis conjuntos de pareamento, e testar as distâncias em todos esses conjuntos e escolher o conjunto que tiver a menor distância. Então, computacionalmente, é um método muito intensivo. Vocês vão observar, quando vocês fizerem esse tipo de pareamento, há uma certa demora para obter a resposta. Né? Da mesma maneira como nós fizemos na aula passada, a gente espera um pouquinho para obter o resultado da modelagem ampliada generalizada, que é o GBM, né? Porque também é um processo iterativo complexo. E, finalmente, nós temos o pareamento usando o kernel, que é uma modalidade de pareamento múltiplo, onde cada tratado é pareado com vários controles, e aí esse controle vai ter um peso proporcional à distância do score de propensão entre cada tratado e cada controle. Então, por exemplo, a observação 1, o score de propensão dela é 0,5. Ela é pareada com um controle que o score de propensão também é 0,5. Como a distância mínima é 0, esse controle vai ter um peso muito grande no final. Foi pareado também com outro controle, que a distância é 0,5 e 0,3, ou seja, está longe. Né? Então você vai dar um peso menor para esse controle, porque ele está mais distante do ideal. E aí é um processo também mais complexo, computacionalmente intensivo, mas está disponível em alguns pacotes para a gente utilizar, né? O chamado pareamento kernel. Bem, já vimos essa parte também na prática da aula passada. A gente sempre tem que se preocupar, quando a gente não obtém balanceamento, será que adicionando termos de interação ou adicionando termos polinomiais, quadráticos, cúbicos ou até maiores, né, de ordem maior, de grandeza, será que a gente não melhora o balanceamento? Ou seja, melhorando a especificação do modelo, você melhora o balanceamento? Nós não chegamos a fazer na prática um processo iterativo testando isso um a um, né? Mas eu demonstrei como automatizar esse processo usando a chamada modelagem ampliada generalizada. Então, uma coisa que nós já vimos um pouquinho. Bem, para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria comentar em relação às limitações e as vantagens da utilização do score de propensão em epidemiologia. Primeiro, a utilização do pareamento, ele quase sempre vai levar à perda de casos, o que vai diminuir a zona de suporte comum e também vai diminuir a generalização externa. Volto novamente ao nosso pressuposto, que é
que não há confundimento por variável omitida. Então, se houver variável omitida, e se elas interferirem na alocação do tratamento, a gente vai quebrar o chamado pressuposto da ignorabilidade da alocação do tratamento. Que é a mesma coisa que dizer que não existe permutabilidade em relação a variáveis não observadas. Isso nós já vimos bastante, né? E esse é o grande calcanhar de Aquiles dos métodos com base no score de propensão, que também é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer método de modelo de regressão convencional, onde a gente vai ter que assumir que não há variável omitida que esteja causando confundimento. Ou seja, condicional às variáveis preditoras do tratamento, o tratamento é independente das chamadas respostas potenciais, que é o que nós estamos ilustrando aqui nessa formulinha. Muito bem, como é que a gente pode lidar na prática com essa questão do pressuposto de que não há confundimento por variável omitida? O Rosenbaum, ele chama esse viés de viés oculto, que é exatamente uma variável que a gente não estudou, por isso que ele chama oculta, né? Uma variável oculta, que causa o chamado viés oculto, porque a variável foi omitida. Então ele propõe, é um trabalho que foi publicado em 2002, ele propõe, utilizando o teste não paramétrico de Wilcoxon, calcular o gama, e esse gama ele vai medir a chance do viés oculto na alocação do tratamento. Existe um pacote no R para calcular isso, que é o chamado R-bounds. Então, essa análise de sensibilidade, a gente vai olhar no resultado o gama e os limites superior e inferior, que seria desse próprio gama, e nós vamos olhar, então, a significância desses limites. No momento em que ou o limite inferior ou o limite superior mudarem, né, ficarem significantes, a gente vai visualizar esse gama e vai ver qual é a magnitude desse gama. Então, se a significância mudar para gamas muito pequenos, a gente vai concluir que a nossa análise ela é bastante sensível a um viés oculto. Se, por outro lado, essa significância mudar para valores de gama muito altos, isso indica que o viés tem que ser de uma magnitude muito grande para interferir no resultado. Então, o viés oculto ele é menos provável de ocorrer, né? Então, eu vou mostrar isso já com o resultado para a gente poder interpretar melhor. Então, a gente teria um resultado robusto quando uma grande mudança na chance for necessária para provocar uma mudança na significância estatística. Então, o pacote R-bounds ele funciona junto com o MATSheet. Então, primeiro nós vamos ter que rodar o pacote MATSheet, né? Esse exemplo nós vamos rodar na próxima aula, é o mesmo que nós usamos na aula anterior, né? Então, eu estou usando aquele banco de dados do Lalonde, que a gente está investigando se a participação num programa de retreinamento profissional, ele vai aumentar a renda do indivíduo, né, 4 anos depois. Então, aqui eu estou usando de novo o pacote MATSheet, ó. Então, aqui são os preditores do tratamento, idade, escolaridade, cor preta da pele, hispânico, não ter diploma universitário, e casamento e a renda na linha de base, né? Aqui o banco de dados Lalonde, estou usando também o logito do score de propensão, né? Estou usando um método vizinho mais próximo, dessa vez fixando uma distância mínima bem rigorosa de 0,10, né? Eu recomendei na aula 0,20, né? Estou usando uma muito rigorosa de 0,10, né? Então, está aqui, ó. Rodamos esse método de pareamento usando uma distância máxima de 0,10,
Então, a nossa conclusão é que usando esse método a gente conseguiu fazer um bom balanceamento. O que eu estou fazendo aqui? Então, aqui nós fizemos a estimativa nesse passo. Estimamos o score de propensão, avaliamos o balanceamento. Ok? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir o nosso banco de dados pareado e vou rodar a estimativa do efeito causal. Então, eu extraí os dados aqui do pacote, certo? A partir do pacote. Criei um banco chamado match, que é o banco pareado, que vai conter, então, 112 casos, 112 controles, aquilo que eu falei para vocês. E nesse banco eu rodei um modelo de regressão linear para ver se tem diferença na média da renda em 78, de acordo com o tratamento, usando o banco pareado, né? Então, o nosso resultado foi que os tratados ganharam em torno de $700, né, arredondando, a mais, 4 anos depois, do que os não tratados, mas essa diferença não foi significante. Tá? Concordando com o resultado que a gente obteve, usando ponderação, que foi o que a gente viu na aula passada. Né? Então está aqui, ó, utilizando agora a análise de sensibilidade. Né? Eu falei errado, essa análise ela é feita, tem que combinar o pacote matching com o R-bounds. Não é o match sheet, como eu falei há pouco. Né? Então, nós vamos chamar o pacote matching, chamar o pacote R-bounds. Né? A variável resposta, que é Y, está no banco Lalonde, é a renda em 78. A variável tratamento é a variável treat, que está no banco de dados Lalonde. Aqui nós temos que estimar o score de propensão, utilizando regressão logística, todas essas variáveis. Né? Aqui, como eu já comentei na aula passada, eu acho que eu comentei, a gente vai ter, igual no GBM, a gente vai ter que inicializar com um determinado valor, que a gente chama aqui de semente, né? Para que a gente possa obter o mesmo resultado cada vez que a gente rodar o programa, que como é um processo iterativo, os valores iniciais nem sempre coincidem, né? Ele é atribuído aleatoriamente. Aqui a gente atribui um valor inicial para que todo mundo, né? Isso é bom porque a gente usa em aula, obtenha exatamente o mesmo resultado. Então aqui é o resultado para a gente rodar o pacote matching, né? Então a gente vai definir quem é a resposta, quem é o tratamento e da onde vem o score de propensão, né? Que a gente já é a partir desse comando. Então, nós temos que rodar o modelo logístico e informar para o pacote matching qual é esse score de propensão. Né? E aqui, então, usando o pacote R-bounds, pedir para calcular o gama, que é a chamada análise de sensibilidade. Então, está aqui, ó, para vários gamas, ele calculou gama 1 até gama 2, o limite inferior e o limite superior do gama. Então, o que a gente vai observar aqui? Qual é o ponto, tanto do limite superior quanto do inferior, que muda o valor da significância, de não significante para significante, ou o contrário. Né? Então, olha só, exatamente o gama de 1.1 para 1.2 mudou aqui. Ó. O gama não era significante, o limite inferior, e passou a ser significante. Tá? Então, valores pequenos do gama mudar a significância, isso não é um bom sinal. Isso significa que um viés oculto, mesmo de baixa magnitude, como 1.2, ele já vai ser capaz de influenciar no nosso resultado. Tá? Então, a nossa conclusão, o nosso modelo, ele não é robusto. Ele é muito sensível à ocorrência de um viés oculto. Certo? Então, o que a gente conclui aqui? A gente obteve balanceamento em relação às variáveis observadas. Mas pelo nosso cálculo da análise de sensibilidade, o nosso resultado é bastante sensível ao viés oculto. Então, nesse exemplo concreto, o nosso pressuposto, ele é um pressuposto frágil. Certo? Então, é até onde nós podemos chegar com o score de propensão, realizando análise de sensibilidade para tentar inferir qual seria
a magnitude que um viés oculto teria que ter para mudar o nosso resultado. Então, se a magnitude dele for pequena, né, aqui seria já seria capaz de mudar a significância para uma diferença de 20% entre o grupo tratado e o controle. Isso demonstra que o nosso resultado é bastante sensível à ocorrência de viés oculto. E, finalmente, eu já falei bastante disso. Esse é um slide resumo de muita coisa que nós falamos aqui nessas duas aulas, em relação ao que os métodos com base no score de propensão têm em relação ao ajuste para covariáveis em modelos de regressão. Primeira coisa que eu já enfatizei muito. O processo de diminuição do viés, ele é feito separadamente da análise do desfecho. Então, já vimos que isso é feito no modelo preditivo, onde a gente vai estimar o score de propensão. Então, dessa maneira, o pesquisador, ele é cego em relação ao desfecho, o que tende a evitar resultados orientados pelos dados, né? Então, quem ainda não orientou algum aluno, ou quem ainda não viveu uma situação que o aluno chega, professor, eu rodei um modelo, esse deu significante, o outro não deu. Então, eu vou apresentar o que deu significante, não é? Né? Então, tem sempre uma tendência da gente privilegiar modelos que deem significantes. Aqui com o score de propensão, a gente vai privilegiar que modelos? Aqueles que tiveram melhor balanceamento, independente da significância. Porque a gente vai avaliar o balanceamento antes de estimar o efeito causal, né? Então essa é uma vantagem, porque reduz a probabilidade do chamado Data-Driven Model, né? De modelos que são direcionados apenas pelos dados. Então essa é uma grande vantagem. Vantagem 2, o modelo do desfecho, ele tem menos parâmetros a serem estimados. Então o modelo do desfecho só tem um tratamento, nos exemplos que nós demonstramos aqui. Quando a gente usa a regressão, ele tem um tratamento e todos os confundidores. Então isso aumenta a quantidade de pressupostos que nós vamos ter que testar, né? Consequentemente, modelos mais complexos, eles têm mais pressupostos. Terceiro, a análise do balanceamento entre as covariáveis nos grupos de tratamento e controle, ele é feito independentemente do desfecho. Ou seja, nós não temos nenhum pressuposto a respeito da forma funcional da relação entre as covariáveis e o desfecho é feito. O que eu estou querendo dizer aqui? Como nós estamos analisando os preditores do tratamento em um modelo e o desfecho em outro modelo, a gente não analisa a relação funcional entre as covariáveis com o desfecho. Nós vamos avaliar a forma funcional das covariáveis com o tratamento, mas não com o desfecho, porque isso é feito em modelos separados. Então a gente ganha o quê? Um número menor de pressupostos para testar. Então a gente diminui a chance de errar, né? Então essa é uma vantagem. O modelo 4 é que permite testar melhor o balanceamento das covariáveis entre os grupos de tratamento e controle, né? A gente tem como estimar a diferença absoluta nas médias padronizadas, e no modelo de regressão a gente vai ficar um pouco cego, porque nós vamos ter apenas como avaliar o ajuste do modelo como um todo, né? O que não é uma boa medida de balanceamento. E, finalmente, a gente vai usar modelo semiparamétrico, um modelo com poucos pressupostos, ou até mesmo modelo não paramétrico, livre de pressupostos, na primeira etapa, né? Então, o que vem reforçar o que eu venho falando desde o começo, que a gente tende a ter menos pressupostos quando a gente separa a análise em 2 passos, pelo menos, né? Modelo preditivo, com o tratamento, para a gente estimar o score de propensão, e o modelo explicativo com o desfecho, que normalmente a gente só vai colocar a própria variável de tratamento. Então, é um modelo, né, que vai ser, às vezes, um modelo livre de pressuposto que diminui também a possibilidade da gente errar. E a grande limitação, que eu já comentei bastante, que é o calcanhar de Aquiles desses métodos, é que, normalmente, o resultado ele tende a ser muito sensível a um viés oculto por variável omitida. Então, o que eu recomendo que vocês façam sempre? Que depois de uma análise com score de propensão,
vocês sempre realizem alguma análise de sensibilidade para ver quanto que tem que ser a magnitude desse viés oculto para alterar o resultado do teu trabalho, né? Então, quando você tem, olha, um gama de 2 é que eu vou ter uma mudança na significância. Aí você tem uma grande tranquilidade para dizer, olha, eu tenho uma boa razão, né, para dizer que o meu pressuposto tem muita chance de estar correto, porque precisa de um gama muito grande para que o viés oculto mude o meu resultado, né? Então é fundamental sempre, depois da gente trabalhar com os códigos de propensão, a gente realizar análise de sensibilidade, né? Acho que essa seria a principal acréscimo no conhecimento dessa aula de hoje, né? A questão da análise de sensibilidade. Bem, com isso, nós terminamos a parte teórica do nosso curso, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante dessa parte teórica.